Nós vamos ler do 27 até o 30. Glória a Deus. Ele diz assim, ó. Eu vou ler a minha versão, nova versão internacional. Pode ser que esteja diferente da tua aí. Ele diz assim: então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como, no caminho, Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim, Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. Até aqui, amém? Feche os teus olhos, por gentileza. Pai, mais uma vez nós estamos diante da Tua Palavra, Pai. A Tua Palavra, Senhor, ela é luz para o nosso caminho, Pai. A Tua Palavra é que nos liberta, a Tua Palavra é que nos cura, a Tua Palavra é que nos transforma, Senhor. E a Tua Palavra agora está sendo ministrada, Pai. E a Tua Palavra é poder, é vida. A Tua Palavra é verdade, e a verdade nos liberta, Pai. Então nesta noite, que a verdade da Tua Palavra venha nos libertar de tudo aquilo que tem nos aprisionado de alguma forma, venha quebrar o jugo, a corrente, as cadeias, as prisões espirituais que de alguma forma nos impede, Deus, de vivermos tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Que a verdade da Tua Palavra, Senhor, nesta noite, despedace todo o impedimento que possa haver, Deus, nas nossas vidas, para que nós possamos viver, andar, estar no centro da Tua vontade. Eu dou a Ti toda a honra e toda a glória, e eu peço ao Senhor Espírito Santo que me ajude, neste pouco tempo que eu tenho, para que eu consiga transmitir o recado da parte do Senhor, à igreja do Senhor neste lugar. Não só os que estão aqui, mas aqueles que estão em casa me ouvindo. Que a Tua Palavra encontre morada no coração de cada um deles, e todos eles possam ser edificados também pela Tua Palavra, Senhor. É o que nós pedimos, também é o que nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém, meu Deus, amém. Amém, queridos. Nesta noite eu quero levar você a refletir um pouquinho comigo sobre resgatar vidas. Diga, resgatar vidas. Como pastor, queridos, eu tenho me preocupado muito. Eu tenho parado, eu tenho observado, e eu tenho me preocupado muito com o comportamento da igreja nos dias atuais. Eu tenho observado o movimento da igreja, o mover da igreja, o andar da igreja nos dias atuais, e o que eu tenho visto tem me preocupado. Como pastor, eu estou dizendo para você como pastor, que eu tenho me preocupado demais com o comportamento que a igreja tem adotado nesses últimos tempos, ou nos tempos que nós estamos vivendo agora atuais. Todos nós, queridos, temos que querer sim o melhor para a nossa família. Todos nós temos que correr atrás e buscarmos sim coisas boas para nós, para a nossa vida. Mas nós não podemos nos esquecer da responsabilidade que há em nossas vidas ou sobre as nossas vidas como cristãos. E o que eu vejo nos últimos dias é que nós como cristãos temos nos esquecido, ou talvez temos de alguma forma sido levados a parar de pensar sobre isso. E eu quero nessa noite levar você novamente a refletir sobre isso, sobre algo que o Senhor Jesus nos falou na sua palavra, que está lá em Mateus capítulo 28, versículo 16 até o 20.
ele diz assim, ó: os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando que Jesus lhes indicara esse monte? Antes dele ressuscitar. Antes de ressuscitar, ele disse aos discípulos: vão para esse monte e me esperem lá. E aí, quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. E aí ele vem e diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então existe uma responsabilidade sobre a minha vida, sobre a tua vida, que o Senhor Jesus colocou, que nós chamamos de a grande comissão. Esse contexto aqui, esses 2 versículos, eles tratam da grande comissão. Então eu e você, o que eu tenho percebido nesses últimos anos, ou nesses últimos tempos, é que essa grande comissão, ela tem caído no esquecimento dos cristãos. De alguma forma nós estamos correndo atrás das nossas vidas, de alguma forma nós estamos vivendo as nossas vidas, e nós não estamos errados de fazer isso, mas nós não podemos simplesmente deixar de lado essa responsabilidade que o Senhor colocou sobre nós. Mas eu também vejo algo aqui extremamente grave, e isso é o que talvez tenha mais ainda me preocupado, porque quando você olha para esse texto de Mateus, o Senhor Jesus, ele vira para os seus discípulos e ele diz: vão, ou ele diz: ide por todo o mundo. Mas ele não coloca nenhum tipo de objeção aqui. Ele não coloca, por exemplo, vão pastores, vão apóstolos, vão bispos, vão líderes. Não, ele não coloca aqui. Por que ele não coloca? Porque essa palavra, ela é para todos aqueles que são discípulos de Jesus. Jesus não estabeleceu encargos para ir. E a impressão que eu tenho hoje em dia é que a igreja do Senhor, ela tem pensado da seguinte forma: olha, essa responsabilidade não é minha, ela é do pastor da igreja. Essa responsabilidade talvez seja de alguns líderes da igreja. Eu não, eu continuo vivendo a minha vida, e eu continuo cuidando da minha família, e eu continuo cuidando dos meus negócios e tocando a minha vida. Você acha mesmo, irmão, que o Senhor Jesus colocou você nessa terra para isso? Você acha mesmo que Jesus, ele estava enviando somente algumas pessoas ou uma classe de pessoas? Não, esse ide é para todos nós. Esse ide é uma responsabilidade minha e sua, e eu e você um dia teremos que prestar contas para Deus disso. Querendo ou não, nós nos sentaremos diante dele, e ele nos cobrará exatamente dessa direção que ele deu para cada um de nós. Independente se eu tenho um título ou não, independente se eu tenho um encargo ou não, isso não interessa. Eu tenho que ir e fazer discípulos. Eu tenho que ir e pregar o evangelho. Eu tenho que ir e ensinar as pessoas o caminho que elas devem andar. Mas, queridos, olha, eu confesso a vocês, eu vejo uma igreja anestesiada, eu vejo uma igreja paralisada, eu vejo uma igreja tranquila com relação a isso. Mas, queridos, nós vamos ter a oportunidade de conversar em breve. Hoje pela manhã eu estive numa reunião em Jundiaí, e eu fui ouvir um pouquinho sobre
o Plano Nacional de Ensino de 2024 a 2034, que já está sendo votado na Câmara dos Deputados. Pelos senadores, ele já foi aprovado por unanimidade, ou seja, já está aprovado, o de 2024 até 2034. E nós vamos ter um tempo para podermos conversar sobre isso. Vocês não fazem ideia do que vai acontecer com o país nesses próximos 10 anos que nós vamos viver pela frente. Isso é para destruir, é para acabar com tudo. Com tudo, tudo, tudo. Nós vamos ver crianças que não sabem ler e escrever mais, porque não haverá mais português, matemática, não haverá mais, não haverá mais. Não vai acontecer mais. E isso em escolas públicas e também em escolas particulares, porque nós teremos um sistema nacional de educação, ou seja, ninguém mais, município, estado, qualquer lugar é obrigado a seguir aquela ordem, e se não seguir, será enquadrado e até preso. É muito sério. Eu saí daquele lugar hoje chocado com aquilo que eu vi. E está lá, a pauta já está na mesa dos deputados para ser votada. E a mulher que estava ali, é impressionante. Ela falou assim, é ridículo você olhar aquilo, porque assim, imagine você, um calhamaço de papel com 200 páginas, e uma reunião de 1 hora, para passar por todas essas legislações, aprová-las, e dar que está ok. E aí eles ficam meia hora conversando, e na outra meia hora eles falam assim, o que vocês querem fazer? Porque a gente precisa resolver isso aqui. O que a gente faz? Vai ler tudo isso aqui rapidinho, ou a gente aprova de uma vez? Adivinha o que todo mundo quer? Está aprovado, vamos embora comer, vamos almoçar. E isso, é isso aí. Então, meus irmãos, o que eu vejo é que parece que nós estamos anestesiados quanto ao que o Senhor Jesus espera de nós. Parece que nós estamos preocupados com essa vida terrena que nós temos aqui, com as coisas que nós temos, com os nossos afazeres, e estamos nos esquecendo de que existe algo que foi proposto por Jesus, para mim e para você, nessa terra, e que está ficando de lado. E que não deveria, em tempo algum, ficar. Ou pelo menos deveria ser a minha prioridade, colocando Deus na escala de um cristão em primeiro lugar na minha vida. Quando eu coloco Deus em primeiro lugar na minha vida, são as coisas de Deus que vêm em primeiro lugar na minha vida. Agora, quando eu coloco as outras coisas no lugar de Deus, são as outras coisas que virão. Não tem jeito, meus irmãos, mas é isso que eu vejo. Eu vejo eu correndo para lá e eu correndo para cá, e eu vou para cá, e eu assobio, e eu chupo cana, e eu assobio e chupo cana de novo, e eu corro aqui, e eu corro ali, e eu corro lá, e passa um aqui, escapa outro lá, e vai outro lá, e eu estou correndo aqui, daqui a pouco eu volto de novo, corro aqui, escapa outro aqui de novo, e eu volto aqui de novo. Cada pouco eu recebo uma mensagem no meu celular, viu pastor, você ficou de me dar uma resposta, calma meu irmão, eu já te dou a resposta, peraí, aí eu não dou a resposta, volta para o outro, pastor, porque aconteceu tal coisa. Irmãos, é impossível sozinho fazer isso, e eu não estou aqui reclamando não, eu não estou murmurando não, eu tranquilamente faço isso com muita alegria no meu coração. No domingo, semana passada, queridos, eu preguei quarta, eu preguei sábado a palavra de consagração, a palavra principal, eu preguei domingo de manhã num evento da igreja, e eu preguei domingo à noite, 5 pregações, eu preparei 5 mensagens dentro desse tempo, com todas as visitas que eu tinha para fazer para fora. A gente tem que dar um jeito. Só que o que eu quero que você entenda é que essa responsabilidade, ela está sobre a minha vida, mas ela também está sobre a sua vida. E hoje eu quero chamar a sua atenção para isso, amém?
E olhando para esse texto, analisando esse texto ele fala sobre Paulo. Eu falei sobre Paulo domingo pela manhã, e essa mensagem, eu trouxe uma mensagem diferente aonde eu estava lá, mas ali, enquanto eu estava meditando nisso, eu saí para um lado lá e eu fui orar, e Deus já trouxe algo no meu coração, que era exatamente essa mensagem de hoje aqui. Quando eu olho para esse texto que eu acabei de ler ali, de Atos 9, eu percebo que a igreja primitiva, ela acaba perdendo um grande homem de Deus, ela acaba deixando escapar pelas mãos dela um grande homem de Deus. E por que ela deixa? Talvez porque ela não queria problema, talvez porque ela não queria dor de cabeça. Então, o fato dela não querer trabalho e ela não querer dor de cabeça, o que ela fez? Ela pegou, comprou uma passagem de ida para o querido Saulo, e ela falou assim para ele: volta lá para Tarso. E a gente fica tranquilo aqui, e se você olhar o versículo seguinte do que eu parei ali, você vai ver assim: e houve paz. E houve paz, ou seja, depois que nós mandamos Paulo embora, paz. Então acabou o nosso problema, e já estamos em paz de novo, voltamos a ficar aqui gostosinho, no nosso clube, está tudo gostoso, aleluia, louvado seja Deus. Para que nós vamos ficar com o Paulo aqui dando dor de cabeça, querendo pregar para todo mundo, querendo ganhar alma para Jesus? Não. Agora, queridos, vamos entender quem era esse Paulo, vamos entender quem era esse Saulo. Vamos lá para Atos 8:3. Atos 8:3. Saulo, por sua vez, ele detestava a igreja. Ele detestava a igreja, indo de casa em casa, e ele arrastava os homens e as mulheres e os lançavam na prisão. Esse é Paulo. Atos 9 agora, Atos 9, 1 e 2. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, ele pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos em Jerusalém. Esse era o Paulo, que é Saulo, que é Paulo, que é Saulo, e que é Paulo, e que é Saulo, e que é Saulo, e que é Paulo. Então veja, e a primeira coisa que eu quero que você entenda nessa noite, queridos, é que olha o tipo de pessoa que Deus escolheu para pregar para os gentios, porque foi esse cara aqui que detestava a igreja, que Deus escolheu para pregar para o gentio. Foi esse cara que detestava a igreja, que detestava a crente, que prendia a crente, que Deus escreveu, que Deus colocou para escrever 14 epístolas. Então o que eu quero que você entenda nessa noite? Deus não descarta nunca ninguém. Deus nunca vai descartar ninguém. Quem descarta as pessoas, queridos, somos nós. Quem descarta, quem despreza, quem não acredita nas pessoas não é Deus, sou eu e você. Nós temos essa dificuldade. Eu estava meditando, pensando comigo, Nós temos o Rafael lá em Votorantim, e hoje eu olho para o Rafael, eu vejo um Saulo ali, sabe? Ali é Saulo, irmãos. A gente se diverte, porque cada 10 palavras que ele fala, você entende 3, 2 e meia, e blá, 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 e vai com força e tal, não sei o quê, e aquela coisa, e tem uma história difícil, muito complexa, mas você olha e fala assim: Deus pode usar, Deus pode fazer uma obra na vida dele. Domingo nós estávamos lá falando para ele: cara, vai cortar esse cabelo, rapaz, vai arrumar essa barba aí, pelo amor de Deus, na hora do culto lá, Arnaldo? Que cabelo é esse, cara? Que barba é essa? Que estado é esse de vir na igreja? Não, pastor, eu estava sem dinheiro, não tinha como comprar gilete e tal, mas agora segunda-feira eu vou dar um trato. Eu comecei a trabalhar e coisa e tal, e eu vou começar agora a fazer o que tem que ser feito. Agora, veja, meus irmãos,
Será que eu e você entendemos isso? Será que eu e você entendemos que Deus ele não descarta ninguém? Será que eu e você entendemos que para Deus o pior ser humano da face da terra, ele pode ser um grande potencial nas mãos do Senhor? Até quando eu e você levaremos a nossa vida sem pensar ou sem entender isso? Mas nessa noite o que eu quero frisar, porque o meu tempo não permite também, é exatamente sobre esse homem, Barnabé. Porque Barnabé, queridos, ele compreendeu a responsabilidade que estava sobre a vida dele. Barnabé, ele compreendeu a responsabilidade da grande comissão. Barnabé entendeu o que um discípulo tinha que fazer. Ele entendeu. Olha que interessante isso. Olha o que está lá em Atos, capítulo 11, versículo 21. Atos 11, 21. Nós vamos ler do 21 até o 26. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou, e permaneceram fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Esse texto, meus irmãos, ele mexe comigo. Esse texto, eu preguei muito sobre esse assunto quando nós dávamos aula na escola de líderes. Eu usava muito esse contexto, porque eu falava muito sobre a consolidação. Então, a história de Paulo, a conversão de Paulo, era uma conversão que assustava muito as pessoas. As pessoas tinham medo dele, porque o que ele vivia, o que ele fazia, assustava. Será que ele se converteu mesmo? Será que ele não se converteu mesmo? Mas nesta noite eu quero dizer para você uma coisa, meu irmão. Barnabé, ele estava dentro de uma igreja que estava vivendo um grande avivamento. Barnabé estava dentro de uma igreja que estava crescendo, avançando, rompendo. Tudo o que uma igreja gostaria de viver, Barnabé estava vivendo naquele lugar. Ou seja, nós estamos prontos para crescer, para avançar, e cada vez mais. Só que o que Barnabé fez, queridos? Ele largou tudo aquilo, deixou de lado tudo aquilo, e ele foi para onde, meu irmão? Ele foi para Tarso. Ele foi para Tarso em busca de um homem. E eu imagino quando ele chegou em Tarso, o que foi que ele encontrou naquele lugar? Que tipo de Saulo ele encontrou naquele lugar? Com questionamentos. Será que eu caí do cavalo mesmo? Será que eu ouvi Jesus mesmo? Será que aquela voz falou comigo? Será que aquela luz aconteceu? Será que aquele homem, a hora que ele orou por mim, caíram as escamas dos meus olhos? O que o Silvano estava falando aqui agora há pouco, os questionamentos, um monte de questionamento. Porque se tudo isso aconteceu comigo, por que eu estou aqui nessa cidade? Por que me mandaram embora daquele lugar? Por que me expulsaram daquele lugar? Mas Barnabé, queridos, o propósito dele era outro. Ele queria resgatar Saulo. Diga, resgatar. Ele queria, o objetivo dele era esse. E eu imagino que a conversa ali não tenha sido fácil, porque ele estava diante de um homem colérico. Os argumentos ali não eram fáceis. A discussão ali era pesada, mas ele com certeza, com grandes argumentos, convenceu aquele homem a voltar com ele.
e ele investiu nele. Durante um ano, eles ficaram trabalhando juntos. Durante um ano, Barnabé foi ajudando o Saulo e trabalhando na vida de Saulo, e juntos eles foram fazendo a obra de Deus. Quando você olha, meus irmãos, na Bíblia, você vai perceber nesse texto de Atos capítulo 11, que a história de Barnabé é como se ela se encerrasse aqui. Você vai ver sendo citado o nome de Barnabé, um texto à frente ainda, mas de uma forma muito diferente. Mas é como se a história de Barnabé se encerrasse aqui. Ou seja, a missão de Barnabé era essa: trazer Paulo novamente para os caminhos do Senhor. E ele trouxe, meu irmão. E talvez você possa pensar assim: Barnabé ganhou um. E esse um que Barnabé ganhou, quantas pessoas ele ganhou? Quantas igrejas ele implantou? Quantas vidas ele transformou? Esse cara fez uma revolução no evangelho, no cristianismo, irmãos. Ele mudou a história. Enquanto alguns pensavam que era só os judeus, ele entra arrebentando com os gentios, e ele entra mudando a história de tudo. Ele faz uma revolução absurda. Um homem que decidiu largar, um homem que decidiu deixar o conforto, a zona de conforto, as preocupações dele, e ir atrás de uma outra pessoa que tinha um valor para Deus. Quantas pessoas estão esperando eu e você para serem resgatadas aí fora? Quantas pessoas estão esperando eu e você para serem resgatadas aqui dentro dessa igreja? Agora eu não estou falando lá fora, eu estou falando aqui dentro. Aqui dentro. Precisando de um conselho, precisando de um abraço, precisando de atenção, precisando de amor, de ajuda, de cuidado. Nós temos o Rafael e a Thaís. O Rafael e a Thaís acabaram de começar a vir para a igreja. É um casalzinho novo que está sentando aqui na igreja. Quantos aqui mandaram mensagem para o Rafael e a Thaís, perguntando se eles estão bem, se eles estão gostando dessa igreja, se eles estão felizes nessa casa? Quantos pegaram o telefone do Rafael e da Thaís? Esses dias atrás eu encontrei o irmão Ricardo no mercado. O irmão Ricardo congregava conosco, ele, a esposa e o filho da esposa, por um monte de tempo. Ele sumiu da igreja, irmãos, e nós simplesmente nem nos preocupamos com ele. Mas talvez na sua cabeça, essa é a responsabilidade do pastor, não minha. Problema do pastor, não meu. Entende? Eu não tenho nada a ver com isso, cara. Eu também sou ovelha desse rebanho e está tudo certo. Isso não é um problema meu. Tudo bem, querido. Tudo bem. Você tem o direito de fazer essa escolha. Você tem o direito de decidir como você quer viver a sua vida. Só que eu quero que você entenda uma coisa. Não foi para isso que o Senhor nos chamou, meu irmão. O Senhor não nos chamou para ficarmos sentados nos bancos da igreja, recebendo palavra, recebendo palavra, recebendo palavra e continuando sentado no banco da igreja. O Senhor nos chamou para cuidarmos de vidas. O Senhor nos chamou para resgatarmos vidas. O Senhor nos chamou para cuidarmos de pessoas. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Tem muita gente, queridos, muita gente precisando de atenção. E eu não estou falando lá fora, eu estou falando aqui dentro da igreja. Pessoas que ficam 2, 3, 4 semanas sem aparecer aqui. Vou fazer uma pergunta, olha outra pergunta capciosa. No sábado eu estava aqui pregando.
Uma irmã entrou aqui, ela sentou ali naquela cadeira ali no fundo, e ela assistiu o culto inteirinho aqui. E a hora que acabou o culto, ela foi embora. Quantos pegaram o telefone dessa irmã que estava aqui no culto, antes dela ir embora? Nós sabemos quem ela é. A Rose sabe quem ela é. Ela veio a convite da Rose. A pergunta é para os outros. Ela entrou e saiu e nós nem sequer vimos quem era, irmãos. Nós não abraçamos, nós não cuidamos, nós somos igreja. O nosso papel é esse. A nossa função é essa. Irmãos, eu não consigo chegar no novo convertido. Sabe por quê? Porque eu tenho novos convertidos aí de monte, mas os velhos convertidos não me deixam chegar nos novos convertidos, porque os velhos convertidos, eles tomam a frente do novo convertido. Como que eu consigo cuidar de um novo convertido, se eu preciso cuidar de um velho convertido? Agora, no meu ponto de vista, o velho convertido deveria estar fazendo o que comigo? Dizendo assim: pastor, estamos juntos, hein? Deixa que eu vou te ajudar. É o contrário. É o contrário. Eu estou aqui esperando para dar a mão para o novo convertido. A hora que eu vou chegar no novo convertido, já chegou 5 velhos convertidos. Ô pastor, eu precisava ver isso, ver aquilo. E o novo convertido? Vai embora. Só que ninguém foi lá e deu atenção para ele. Irmãos, nós precisamos acordar, queridos. Eu estava, olha, me perdoe, com todo amor e carinho, receba essa repreensão, porque ela é de Deus, para a sua vida. E me perdoe, irmã, você que está nos visitando, mas eu sou esse cara aí. No mês passado, nós fizemos aqui o que nós vamos fazer esse mês novamente. E nós trouxemos cada um prato de alimento, para fazermos para compartilharmos a comunhão ali fora. Em volta da mesa, só velho crente. E come. O novo convertido, o visitante encostado aqui no banheiro. E ele não tinha coragem de chegar na mesa. E ninguém olhou e disse assim: viu, vamos sair daqui e vamos dar espaço para os visitantes, porque nós somos da casa, mas o visitante não. E vamos deixar eles comer. O visitante nunca vai entrar ali. A mesa inteirinha rodeada. E tá que come, e tá que conversa, e tá que dá risada. E o visitante encostado lá no canto assistindo aquilo. Esse é o proceder nosso como cristão, irmãos. Essa é a nossa postura como cristãos, sendo que nós deveríamos, todos nós, estarmos ali com as mãos prontas a servir quem está nos visitando, e dizendo: olha, eu pus para você, querido. Não, mas não, é para você. Depois que vocês comerem, aí se sobrar, nós vamos comer. Não, que você está louco, pastor? Eu quero comer. A quem quer, ema, cada um com seus problemas. Aí depois a gente vê o que vai dar. Irmãos, isso é loucura, queridos. Isso aqui é uma igreja. Isso aqui é uma igreja. Isso é uma igreja. Então o que eu quero que você entenda é isso. Um homem que poderia ter simplesmente pensado assim: Saulo? Não, cara, nós estamos vivendo aqui num momento maravilhoso, glorioso. Nós estamos aqui vivendo o melhor momento da igreja. Estamos crescendo, estamos avançando. Deixa Paulo lá. Lá ele arruma alguém cuida dele. Não, queridos. Sabe por quê? Porque quem entende o chamado de Deus, ele deixa tudo para ir em busca daquela vida. Porque ele sabe que uma alma para Jesus tem um valor imensurável. Uma alma para Jesus tem um valor imensurável. E muitas vezes, não é nem com palavras, é só o fato de você ir até aquela pessoa, de você estender a sua mão, de você dar um abraço naquela pessoa, já é mais que o suficiente para mudar a história dela.
Eu estava ontem conversando com Ari. E ele falou assim para mim: sabe, pastor, uma coisa? Ele falou: sabe uma coisa que chamou a atenção do Rafael? Eles mandavam mensagem constantemente para o pastor deles, e ele nunca respondeu uma mensagem. O pastor nunca respondeu uma mensagem deles. Ele ficou muito feliz e entusiasmado no dia que você respondeu a mensagem que ele te mandou. É loucura isso, irmãos. Uma pessoa ficar entusiasmada e feliz por uma mensagem respondida. Mas por que eu estou dizendo isso para você? Para você entender o quanto nós estamos longe do cristianismo, do evangelho, e o quanto nós precisamos tomar decisões na nossa vida para voltarmos novamente para o centro da vontade de Deus. Meu irmão, se nós não tivermos amor, não adianta nada. Nós podemos ser os melhores, nós podemos ter os melhores cultos, o melhor louvor, a melhor igreja. Se nós não tivermos amor por pessoas, por vidas, como Cristo as ama, de nada adianta nós estarmos aqui. Se nós não nos colocarmos como servos, se nós não entendermos a nossa missão nessa terra, de acolher aqueles que precisam ser acolhidos, se nós pararmos para pensar: puxa, será que se eu escolhesse adotar um irmão desta igreja e dizer, não, eu quero cuidar desse irmão, eu quero estar mais perto dele, será que nós não teríamos uma igreja bem cuidada aqui? Mas talvez na sua cabeça você ainda continua com a mesma mentalidade: essa função não é minha não, pastorzão, é sua, pega, é sua, faz você. Está tudo certo, querido, eu vou continuar fazendo ela da mesma forma. Mas uma coisa eu quero que você entenda: um dia eu e você, nós estaremos diante do Senhor, e nós prestaremos contas para Ele de tudo isso. A minha pergunta hoje para você é: quantas vidas você poderia ter resgatado nesse ano de 2024? Quantas? Eu não acredito que se eu e você tivéssemos nos empenhado, pelo menos uma vida, nós não teríamos resgatado. Quanta gente não está indo para o inferno, que eu e você sabemos. Mas o meu tempo, a minha correria, a minha vida, as minhas obrigações, os meus compromissos, tudo isso me impede. Meu irmão, volto e repito a você: existem pessoas aqui e lá fora me esperando e te esperando. Ninguém vai fazer isso por você, é você que vai ter que fazer. São pessoas que Deus separou para você. Você é a pessoa que ela está esperando para ir lá. Talvez nesse momento estejam chorando, talvez nesse momento estejam pensando em se matar, em tirar a própria vida, depressivas. Mas você, talvez por pensar assim como a igreja primitiva pensou: vamos comprar uma passagem para ele, vamos mandar ele lá para Tarso. Isso resolve o nosso problema. Se ele ficar lá em Tarso, ele vai fazer um alvoroço lá em Tarso, mas nós estamos sossegados aqui. Eu vou lá na casa do fulano. Rapaz, isso dá trabalho demais. Irmão, você não faz ideia. Dá trabalho. Você pegar o Rafael, dá trabalho. Porque ele tem muitas coisas para resolver, ele tem muitas questões. Mas no domingo, de novo, ele disse a mesma coisa lá, quando nós falamos lá na nossa reunião pela manhã. O que você tem de referência de amigos? Ele disse assim: olha, está aqui, ó, nesse círculo aqui, ó, são essas pessoas aqui que acreditaram em mim. E o fato dessas pessoas aqui acreditarem em mim, hoje não me deixa desistir. Quando eu penso em desistir, eu lembro dos meus amigos.
Para a sociedade, ele é um condenado. Para a sociedade, ele já tem que ser destruído, ele tem que ser acabado, eliminado. A verdade é essa. Mas quando você pega, que nem no domingo à noite, eu dei um abraço nele, dei um beijo nele, bem gostoso. E eu falei para ele, cara, eu te amo, cara. Eu amo você, cara. Tem uma semana abençoada, tem uma semana de vitórias. Lá no teu trabalho, faça o teu melhor. Mostre Jesus Cristo lá no seu trabalho. Ele falou, tá bom, pastor, deixa comigo. É uma vida, querido. E quantas estão esperando a mim e a você, para que eu e você tomemos uma posição? Só será possível se eu e você assumirmos a nossa responsabilidade, assim como Barnabé assumiu a dele perante Saulo. Saia, resgate uma vida, foque uma vida, coloque um nome em pauta e vá atrás. Eu quero encerrar. Eu estava pensando nessa mensagem, nessa história, né? Hoje, enquanto eu estava concluindo essa mensagem, e eu me lembrei dessa história, né? Existe uma historinha que é verídica, né? Que ela fala que certa vez um homem, um pregador itinerante, muito limitado, ele saiu pregando o evangelho, e ele chega numa igreja, e dentro das limitações dele de pregar o evangelho, ele começa a pregar o evangelho naquela igreja. E ele vai pregando do jeito dele, da maneira dele, dentro daquela igreja. E havia ali um garoto sentado no banco da igreja. E ele faz um apelo no final da ministração, de quem queria entregar a vida para Jesus, viesse à frente. E aquele menino levanta a mão, e se levanta lá do fundo, e ele vem à frente, e entrega a vida para Jesus. E aquele menino, ele tinha um nome. O nome dele era Charles Spurgeon. Mal sabia esse pregador itinerante, que dentro das limitações dele, dentro das dificuldades dele, dentro dos problemas dele, ele ganhou um cara que ia logo adiante revolucionar o evangelho nessa terra. Não desista de pessoas. Não desista. Jesus não desiste de ninguém. Pessoas são difíceis, porque você também é difícil. Eu sou difícil. Todos nós somos difíceis. Nós não fomos fáceis para ninguém. Você sabe o quanto você foi difícil, quanto problema você deu para a pessoa que ganhou você para Jesus. Você sabe o quanto você foi difícil, mas ela não desistiu de você, e hoje você está aqui, ó. Porque você está desistindo, porque você está parando, porque você está preocupado. Sabe, meu irmão, o nosso carro, a nossa casa, o nosso dinheiro, tudo isso vai pegar fogo aqui nessa terra. Ou pessoas vão ficar aqui se matando para pegar o que é seu. Mas o que vai contar diante de Deus no dia do acerto de contas são as almas que eu e você ganhamos para Ele. São almas. Essa vai ser a pergunta de Jesus para mim e para você. Cadê as almas? Porque eu te mandei para a terra para você ganhar almas, filho. O que nós temos feito, irmãos, como igreja, está errado. O que nós temos feito como igreja está errado. Nós estamos apáticos como igreja. A impressão que eu tenho como igreja é que Cristo não voltará. Mas eu estou dizendo para você, Ele não só voltará, como Ele está às portas, meu irmão. Você não faz ideia do que eu ouvi hoje. Você não faz ideia do que eu ouvi hoje.
o nosso país, é daqui que vai sair a destruição para o resto do mundo. Você não faz ideia do que eu ouvi hoje. E nós vamos continuar sendo negligentes ao chamado, à responsabilidade de Deus sobre nós. Vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Façam discípulos, ensinando-os. Feche os teus olhos. Olhe para dentro do teu coração agora. Pense num nome. Pense num nome. Eu sei que você tem um nome. Pense em um nome que talvez esteja indo para o inferno, que talvez já esteja desistindo de viver, que eu e você poderíamos já ter mudado a vida dele e ainda não mudamos. Eu sei que há mais de um nome, eu sei que há muito mais pessoas, mas nesta noite eu estou dizendo um nome, uma pessoa que está esperando você se levantar da sua cadeira e tomar uma posição e ir até ela e resgatá-la, como Barnabé fez com Saulo. Talvez essa pessoa seja um grande pregador, uma grande pregadora, um grande evangelista, um grande homem, uma grande mulher de Deus, que está esperando você se levantar e ir até ele, e ir até ela. E enquanto eu e você não formos, ele está parado, paralisado. Pai, em nome de Jesus, coloca temor em nosso coração, Deus, nesta noite. Senhor, coloca este peso sobre os nossos ombros, Pai, para que nós possamos sair daqui, Senhor, entendendo esta responsabilidade que está sobre nós, Pai. Senhor, nos perdoa, meu Deus, pela nossa apatia. Senhor, nos perdoa pela nossa negligência. Senhor, nos perdoa por estarmos preocupados com o nosso próprio umbigo, com os nossos próprios prazeres, Pai. Nos perdoa, Senhor, por estar colocando os teus princípios e os teus propósitos muito, muito, muito abaixo da onde eles precisam estar na nossa vida, Senhor. Senhor, nos perdoa, Pai. Nos perdoa como cristãos, Pai. Nos perdoa como discípulos, de não fazermos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, Deus. Nos perdoa, Pai. Gera fé em nós, Pai, para que nós possamos levantar dos bancos da igreja e irmos e fazermos discípulos, Pai. Não só lá no mundo, mas aqui dentro da igreja mesmo, Pai. Homens e mulheres aqui dentro, precisando de atenção, precisando de carinho, de cuidado. Ah, meu Deus, nos ajuda a nos preocuparmos com o próximo, Pai. A não sermos indiferentes com os nossos irmãos. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, meu Deus. Ajuda-nos a sermos como Barnabé, que teve coragem de abandonar, Senhor, uma igreja em grande avivamento, para ir buscar um homem aonde ele estava e trazê-lo novamente para o centro da tua vontade, Pai. Que nós sejamos como Barnabé, Senhor. Que esta palavra, Deus, ela encontre um lugar em nosso coração e venha nos incomodar a vivermos isso na prática, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, até aqui, Espírito Santo, eu posso ir
mas daqui em diante eu não posso. Então eu entrego nas tuas mãos cada coração, cada vida dos que estão aqui e também daqueles que estão em casa, para que cada um, Senhor, tome um posicionamento, Pai. Senhor, que nós sejamos uma igreja, Deus, uma igreja, Pai, de homens e mulheres que amam e que cuidam do próximo, Deus, em nome de Jesus. Amém, meu Deus.